Olá pessoal, tudo bem então com vocês? Então, meu nome é Maicon Pedroso, eu sou professor da disciplina de Ciências, tá? E eu tô aqui hoje para dar a nossa primeira aula, primeira videoaula. Nossa primeira videoaula, ela vai ser interessante, a gente vai dar uma lida do conteúdo, depois a gente vai ver um videozinho bem bacana, bem tranquilo. Vamos estudar como é que foi aí a descoberta da célula. Olha só o nosso livro aqui, opa, aqui ó. Nosso livro de ciências está ali, ó, bonitão, certinho? Peguem o livro de ciências ou peguem o material que o professor separou para vocês, tá? O professor já mandou para vocês. Então fiquem de posse desse material aí, tá? Então eu gostaria muito que vocês estivessem aí sempre grifando os conteúdos mais importantes, mas o professor vai mostrar para vocês aqui. Agora, como vocês já conhecem o professor, viram que o professor não é um cara assim muito bonito, né? Não sou muito bonito. Sou bonito, mas não sou tão bonito assim. Eu vou ficar aqui, ó, bem de ladinho, bem pequenininho, tá? Tô aqui e vamos dar uma lida aqui no nosso conteúdo, tá bom? Pessoal, peguem o livro lá na página 23, tá? E vamos ler. Nós vamos falar sobre células, tá? Como é que descobrimos as células? Olha só. A estrutura dos primeiros seres vivos eram muito simples, tá? Hipóteses sugerem que eles eram compostos de uma fina membrana que envolvia as moléculas, né, que constituíam esses seres vivos, responsáveis pelo metabolismo deles, tá? Então era uma membrana e dentro dessa membrana tinha os órgãos, as pequenas moléculas que compunham os órgãos, tá? Embora a vida tenha se diversificado muito, desde que surgiu essa estrutura básica, se manteve. Então, essa estrutura de uma membrana e as moléculas que constituem essa membrana dentro da membrana, ela se mantém até hoje. A vida, de uma forma geral, ela evoluiu, ela mudou. Mas essa estrutura básica, chamada célula, ela continua certinho, tá? Continua igual. Agora, olha só. As células, estruturas que formam todos os seres vivos atuais, também são formadas por uma membrana que envolve determinadas moléculas e estruturas. Então a nossa célula, ela também é composta dessas membranas e dentro das membranas algumas células, algumas estruturas, e a gente vai estudar no decorrer do tempo, tá bom? A descoberta da célula e dos seres microscópicos, tá? O que são seres microscópicos? São seres muito pequenos, tá? São aqueles seres que a gente não consegue enxergar olhando nu. É o coronavírus, por exemplo. O coronavírus a gente não consegue enxergar, ó, ali tem um coronavírus. Não conseguimos enxergar isso, né? Mas sabemos que há possibilidade de ver ele com alguns instrumentos, e a gente vai ver agora, tá? A descoberta da célula e de todo o mundo microscópico só é possível após a invenção do microscópio. Um aparelho capaz de ampliar imagens e permitir a visualização de objetos e seres muito pequenos. Não se sabe ao certo quem criou o primeiro microscópio, mas os primeiros registros de observações com esse equipamento datam do século XVII. 17. Feitas pelo comerciante holandês Antony van Leeuwenhoek, sei lá, é esse nome ali, ó, tá? O primeiro o microscópio utilizado por ele foi esse cara aí, tá? E ele tinha ali um suporte para o material a ser estudado, e ali tinha uma lente, ó, ele tinha um suporte para o material a ser estudado, e aqui tinha uma lente, né? Olha que engraçado, tá? Então, olha só, os microscópios produzidos por Leeuwenhoek contavam com uma única lente de vidro
E muitos deles eram capazes de ampliar as imagens mais de 200 vezes. Ou seja, você tinha alguma coisa de 1 milímetro, observando o microscópio você podia ver 200 milímetros, 2 metros de comprimento, de 1 milímetro para 2 metros. E a bactériazinha lá, então, ela ampliava 200 vezes o seu tamanho, tá? Com esses equipamentos, ele analisou diferentes materiais, gotas de sangue, de poças de água, pedaços de plantas e outros materiais. Em suas observações, relatou ter encontrado diversos seres vivos, minúsculos, até então desconhecidos. Por esta razão, ele é considerado o descobridor dos micro-organismos, tá? Aqui tá a ilustração dele, desse camarada aí, tá? Agora vamos para a página 24. O físico inglês Robert Hooke, inspirado pelas descobertas do amiguinho dele ali atrás, produziu seu próprio modelo de microscópio, que era mais complexo e gerava imagens um pouco mais nítidas. Com esse equipamento, analisou diferentes materiais biológicos. Ao analisar amostras de cortiça, Hooke notou que ela era formada por muitas cavidades minúsculas, vazias. Ele publicou essa descoberta em 1667 e um artigo na qual chamava cada uma dessas cavidades de cell, que significa pequeno cômodo ou cela em inglês. A partir de então, passou-se a empregar o termo célula. Olha só, cada céu passou a se chamar célula. Contando com a valiosa ajuda do microscópio, diversos pesquisadores seguiram estudando os seres vivos. Com isso, o conhecimento sobre as células foi se modificando e atualmente aumentando continuamente, até que se conheceu que essa estrutura tem uma importância central na vida. Central na vida, tá? Essa aqui, ó, é a ilustração que Hooke, com base no que viu no microscópio, é a estrutura de uma cortiça, tá? Que é chamada de células, tá? Olha só, esse aqui era o microscópio usado por Hooke, ó. Tinha lentes, então tinha 2 lentes e um suporte para colocar para o material analisado, né? Em 1832, o botânico alemão Matthias Schleiden, com base em dezenas de estudos, propôs ainda a ideia de que toda planta são formadas por células. No ano seguinte, o zoólogo alemão Theodor Schwann propôs que os animais também também são formados por células. Essas conclusões, apontadas por pesquisas de diversos outros cientistas, deram início à criação da teoria celular. Olha só, pessoal. Então, analisou-se cortiça, analisou-se plantas, analisou-se animais, analisou-se pessoas e chegaram à conclusão de que todos esses elementos vivos, na verdade, era constituído de um mesmo elemento principal chamado célula. Aí desenvolveu-se a teoria celular. Então veja a importância desse instrumento. Quando criou-se o microscópio, em anos, pouquíssimos anos, mudou-se completamente a visão de vida, né? A teoria celular se fundamenta em 3 ideias que podem ser simplificadas da seguinte forma: todos os seres vivos são formados por célula. 2. As células são as unidades básicas de estrutura e funcionamento dos seres vivos. E a terceira ideia dessa teoria diz respeito a: uma célula só pode ter origem em outra, tá? Pelo processo de divisão celular. Olha que interessante, tá? Então a gente não pode ter origem, a célula não pode ter origem
de uma coisa que não seja célula. É só uma célula que pode originar outra célula. A teoria celular teve um grande impacto no estudo da vida. Pela primeira vez, ficou claro que seres vivos, que seres muito diferentes, como uma árvore e um inseto, são formados pela mesma estrutura básica, ou seja, a célula. Esta teoria é um exemplo de como. Cadê onde que eu tô? O conhecimento científico é construído coletivamente ao longo do tempo. O trabalho de diversos pesquisadores demonstrou que todos os seres vivos, conhecidos dos maiores aos menores, são formados por células. Então veja, turma, a ciência, ela não é um negócio absoluto, não é um negócio meu. Eu faço uma descoberta, paciência, e vem um outro cara, faz uma outra descoberta e melhora a minha descoberta. Ele não anula a minha descoberta. Ele melhora a minha descoberta. E essa é a graça da ciência. Saber que eu desenvolvo uma teoria e fico torcendo para que o meu colega desenvolva uma teoria melhor, né? Agora vamos continuar, pessoal. Olha só o microscópio de hoje em dia. Esse é o microscópio de hoje em dia. Tem uma câmera digital, tem fios eletrônicos, né? Olha que bacana. Esse aqui, ó, é o microscópio antigo. E esse aqui é o microscópio mais antigo ainda, é o primeiro, né? Então olha só a evolução da tecnologia que veio por trás disso, né? Pessoal, agora vamos assistir um vídeo, tá bom? Vamos assistir um vídeo. Olha que bacana aqui, ó. O vídeo é curto, tá? O vídeo é curto, bem de boa. O professor vai ficar aqui e vamos comentando o vídeo, tá? Então, vamos lá. Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar aí o nosso bate-papo de hoje. E o tema que eu trago para vocês é a invenção do microscópio e a descoberta da célula. Perfeito? Invenção do microscópio e descoberta da célula, que nós estamos falando. Como muitas outras invenções, foi aperfeiçoado ao longo do tempo, graças ao trabalho de vários técnicos e cientistas, né? Vamos ver aí um pouco da história, né, dessa invenção no nosso bate-papo de hoje, tá? Os primeiros microscópios, né, que eram simples e ampliavam a imagem do objeto de estudo apenas cerca de 20 vezes. Teria sido criado por volta de 1600 pelos fabricantes de óculos holandeses, né, pai e filho, chamados Han e Zacharias Janssen, tá? Em 1665, o cientista inglês Robert Hooke, tá? Robert Hooke, ele é o nosso cara. observou fatias finas de cortiça com o auxílio de um microscópio que ele construiu, associando duas ou mais lentes dentro de um tubo de metal. Olha só, pessoal. Olha a imagem que ele observou. Olha só como é que é a cortiça. A cortiça, pessoal, pra vocês entenderem, é aquele material que fecha a garrafa de vinho. É aquela madeira bem macia que serve para fechar a garrafa de vidro, de vinho, tá bom? Que é o que aparece aqui, ó, nessa imagem. Esse foi, então, o experimento do Hooke. Pegou uma célula vegetal e ele observou o quê? Né, essas estruturas. Olha só, tá aqui, ó. Isso aqui é uma cortiça, ó. Ó, o professor tem aqui uma cortiça, tá vendo? Essa aqui é aquele material ali no microscópio. Tá? Foi isso que ele observou. Hooke conseguiu ver pequenos espaços na cortiça que chamou de célula. Hoje sabemos que o que Hooke observou na realidade era o envoltório das células vegetais, a chamada parede celular. Era só membrana. Dentro do envoltório, né, havia um espaço vazio e já sem vida, pois as células, né, que já tinham formavam o material original tinham morrido e sido decompostas.
restando apenas a parte mais o que? Resistente, ou seja, a parede celular. A parede então, celular. só o que aparece aqui, ó, seria o que? A parede celular, né? Em Muito bom. 1674, o comerciante holandês de tecido Anton van Leeuwenhoek afirmou, né, ter descoberto uma diversidade de animais em uma gota d'água. Olha só, Leeuwenhoek, né, tinha notável habilidade para polir então lentes nós temos até ficar um cientista que observou a cortiça, depois um comerciante que pretendeu estudar animais, né? Vamos ver o que ele descobriu. ficarem muito finas e com potência de aumentar a imagem dos objetos até 300 vezes. Seu objetivo era usar essas lentes para examinar as fibras dos tecidos, mas ele ampliou seus estudos e acabou então observando também micro-organismos com apenas 0,003 milímetros. Então veja, pessoal, ele estava curioso com os tecidos dele, ele queria analisar os tecidos e acabou encontrando micro-organismos. Porque se a gente pegar um tecido e colocar no microscópio, o que a gente vai ver? Vários micro-organismos. Ácaros, por exemplo. Então ele começou a observar micro-organismos e começou a descobrir esse tipo de micro-organismo. Tá? Vamos continuar. Que seria, né, 3 milésimos de milímetro, né, se a gente fosse traduzir aí para uma linguagem mais matemática, tá? Leeuwenhoek disse uma vez que tudo que descobrimos até hoje é insignificante se comparado ao que podemos encontrar no grande tesouro da natureza. Né? Então, e ele não estava errado, não estava exagerando, né? Por quê? Porque os seres microscópicos constituem provavelmente mais de 90% de todos os indivíduos do planeta. Sem dúvida. Então, né, contudo, essas descobertas não tiveram muito impacto na comunidade científica. Como sempre, qualquer descoberta nova inicialmente não se dá valor. Ela ganha esse valor com o passar do tempo, que foi o que aconteceu. Foi somente no século XIX que os estudos microscópicos ganharam a importância que tem hoje. Veja, pessoal, então olha só. Hoje nós vamos fazer uma descoberta. A ciência vai trabalhar ela com, legal, descobriu e tal. Mas a importância dessa descoberta não é agora. A importância dessa descoberta, ela vem no decorrer de milhares de anos ou centenas de anos, onde a gente entende de fato, e a ciência também entende de fato, qual é o verdadeiro peso daquela descoberta. De repente, aquele ácaro descoberto lá, ele descobriu, ok, tem um pequeno bichinho mas esse ácaro era o motivo pela qual algumas pessoas tinham alergia, por exemplo. Interessante, né? Então resolveu-se mais um problema da alergia. Vamos continuar. Fico por aqui e aguardo vocês na próxima oportunidade. Maravilha. Então, pessoal, olhem, atentem-se para a importância da ciência, né? Atentem-se para a importância da ciência, tá? Não é apenas a construção de uma teoria, é todo um modelo que vai servir para as próximas gerações, tá bom? Agora vamos falar sobre as atividades. Sexta-feira agora, então vocês precisam me entregar as atividades da página 25 concluídas, as 5 atividades. Copiar no caderno e responder no caderno de vocês essas 5 perguntinhas do livro, tá bom? Esse material vai com vocês, esse vídeo vai com vocês e eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, tá bom? Vocês têm o WhatsApp do professor, qualquer coisa é só entrar em contato. Deixa eu pegar aqui agora, eu vou ficar mais bonito, ó, a tela grande, tá bom? Um grande abraço para vocês, pessoal, e acionem o professor para ajudar vocês nos estudos de vocês. Valeu? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.